Pois bem, a perspectiva fática apresentada na denúncia e reiterada em alegações finais descreve uma rede encadeada de acontecimentos, para usar a expressão utilizada na denúncia, de agregação de pessoas em suflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe do Estado, que remonta a novembro de 2022 e atinge seu ápice no dia 8 de janeiro de 2023. A turba violenta encontrava-se associada em ação orquestrada, conforme se colhe da prova dos autos, especialmente do depoimento do policial do Senado Federal, Gilvan Viana Xavier, voltada essa associação a praticar crimes contra as instituições democráticas, no sentido de tentar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, com práticas de violência contra agentes de segurança, destruição do patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado em ação coordenada. Consoante se lê da denúncia, ao réu se imputa ter praticado os crimes descritos naquela peça, pois presentes materialidade e autoria. Tenho para mim que a materialidade delitiva está consubstanciada no laudo pericial 2467-2023, que é o documento 98 dos autos, especialmente em relação ao aparelho celular apreendido em poder do réu no dia dos fatos. Concluíram os senhores peritos que as fotos e vídeos retratam as proximidades à região de interesse e é possível ver o usuário, que o usuário esteve dentro do que aparenta ser plenário da Câmara ou Senado Federal, e os arquivos selecionados foram exportados para a mídia anexo ao laudo que está nos autos. Ainda no que tange à materialidade, as folhas 2 do documento 98, a autoridade policial comunica a informação recebida na plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação, registrada no processo 60198 001-393-2023-15, referente a um vídeo que teria sido gravado pelo próprio réu no plenário da Câmara ou do Senado Federal. Essa transcrição aqui já se fez, mantenho na declaração de voto e me excuso da leitura. Há ainda outros elementos de prova que corroboram a materialidade e estão apontados nas alegações finais e também minudentados no voto do eminente ministro relator, dentre eles a nota técnica 1/2023, relativa ao relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, mais o relatório preliminar de vistoria de bens culturais afetados por vandalismo e auto de apreensão. Os fragmentos dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, como consignado no voto do eminente ministro relator, corroboram as imagens das invasões mediante violência perpetrada contra policiais, barricadas e destruição de objetos. Tenho, portanto, demonstrado a materialidade delitiva. Quanto à autoria, entendo também que a prova dos autos torna a autoria certa, nada obstante os argumentos da douta defesa em sentido contrário. Nos autos, a confissão de que se encontrava no plenário no dia dos fatos e as imagens e os vídeos estão a demonstrar a adesão e o liame subjetivo à sucessão de condutas ilícitas praticadas no dia dos fatos. Veja-se o depoimento da testemunha Gilvan Viana Xavier, ao esclarecer em juízo que não havia autorização tácita para que os manifestantes adentrassem e a existência do gradil constitui aviso de que não poderia ser ultrapassado. Com efeito, diante dessas provas constantes nos autos, voto no sentido de acompanhar, tal como votou Sua Excelência o relator, para condenar o réu como incurso em todas as imputações como descritas na denúncia. Na fase da individualização das reprimendas a serem impostas ao réu Aécio Lúcio Costa Pereira, cumpre assentar que a valoração das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal deve pautar-se pelos fatos efetivamente comprovados no curso da instrução criminal.
Além disso, eventual exasperação da reprimenda mínima prevista para o delito exige fundamentação adequada, apoiada em circunstâncias fáticas que demonstram de forma concreta que a conduta ilícita extrapolou o juízo de reprovabilidade abstratamente realizado pelo legislador ordinário na definição do preceito secundário do tipo penal em que é em curso o condenado. No caso, na primeira fase da dosimetria das penas, o eminente relator procedeu a uma análise global das circunstâncias judiciais no contexto dos 5 crimes praticados por Aécio Lúcio Costa Pereira, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, os motivos e, em quarto lugar, as circunstâncias dos crimes. No que se refere à culpabilidade, para fins de juízo de censura da conduta do condenado, realizado de acordo com o grau de reprovação da intensidade de sua atuação para atingir o resultado pretendido, tenho que a conduta representa gravíssimo evento no curso da história constitucional brasileira, ao buscar retrocesso a tempos sombrios de negação das liberdades públicas, com intervenção violenta nos poderes instituídos, para o adequado funcionamento da nossa jovem democracia. Tendo o réu, para tanto, após integrar acampamento localizado em sua cidade de origem, se deslocado à capital e se juntado a uma multidão para concorrer com eventos, quiçá os eventos mais terríveis do nosso tempo contra a ordem democrática estabelecida. A exasperação nessa circunstância não consiste tão somente em elemento que integra o tipo penal. É certo que o réu não ostenta antecedentes criminais. Igualmente, não há informações concretas que revelem que a personalidade esteja voltada para a prática de crimes. Sem embargo, as circunstâncias são graves, as consequências são negativas e os danos são de altíssima monta. No que se refere ao crime de dano e o de deterioração do patrimônio tombado, o modo de execução dos tipos excedeu o que está previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos 1 a 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, do Código Penal, e no artigo 62, inciso 1º, da Lei 9.605, de 1998, concernente à deterioração de patrimônio tombado. Ao referir-me a esses danos, entendo que não é possível promover a consunção de uma das condutas. Há desígnios de atuação do réu como autônomos, tanto que visou a destruição do patrimônio material, como também danificou o patrimônio material da União. Alegar-se-ia que se está diante de uma única ação que afetou a norma penal em 2 hipóteses distintas, o patrimônio da União e o patrimônio histórico e cultural. Exigia-se, então, a aplicação do concurso formal. Não me parece ser o caso. Tal como concluí o eminente ministro relator, concluo pelo concurso material. Por isso, do exame que procedi, parece-me sustentável a dosimetria como proposta pelo relator. Por isso, senhora presidente, também quanto à dosimetria, acompanho integralmente Sua Excelência, o relator, e do mesmo modo na fixação do valor indenizatório a título de danos morais coletivos, subscrevendo também o voto de Sua Excelência quanto à pena e ao regime inicialmente fechado. É como voto acompanhando integralmente o relator.